Rio Claro sempre foi um centro histórico de desenvolvimento ferroviário. Talvez muitos ouvintes não saibam, mas Rio Claro teve a companhia de ferro Rio Clarense, que ligava Rio Claro a São Carlos, e depois foi comprada, adquirida pela Companhia Paulista, que todo mundo conhece. Então, é uma área, né, obviamente, que tem seu fundo histórico de extrema importância para a cidade, e eu acredito que poucos rio-clarenses não têm um parente ferroviário. Então, todos nós aí, a grande maioria, tem aí sempre um avô, bisavô que trabalhou, e ainda talvez algum parente que ainda trabalha na ferrovia. Então, é lamentável. Eu só quero complementar o seguinte, Carla, o processo de renovação da concessão da Rumo, ele não começou agora. Isso já tem aproximadamente 5 anos e foi assinado agora, em maio desse ano, a renovação da concessão. Tá? E Rio Claro sempre, e outras cidades também, eles sempre tiveram aí essa, vamos dizer assim, esse, aspas, confronto de mobilidade entre ferrovia e o tráfego urbano. Então isso gera alguns tipos de problema com relação aí a congestionamento, tráfego, carros parados nos cruzamentos. Então, através da manifestação política aqui dos nossos representantes da cidade, houve o atendimento para transferência das oficinas, basicamente do centro da cidade, para o Jardim Guanabara, onde já está a estação lá funcionando. Bom, se você ver, eu até trouxe para você uma cópia do contrato de renovação do termo aditivo. Nós vemos aqui nesse contrato, Carla, que a escolha do local é única e exclusivamente competência da concessionária. Em outras palavras, quem vai decidir para onde vai ser transferida a oficina é a concessionária. E quando nós fomos consultados aí, né, nessa entrevista, nós entendemos que necessariamente passa por uma ação política dos nossos representantes. Então, como a Rumo vai determinar o local, eu acho que aqui os nossos vereadores, nosso prefeito, todos os políticos da região, deveriam conversar com o presidente da Rumo, obviamente, que é o Beto, né? Carinhosamente a gente chama ele de Beto, e junto da NTT. Para tentar reverter essa situação. Para tentar reverter, porque o que está acontecendo? Araraquara já estava mais avançado em relação à mudança, retirada das oficinas do centro de Araraquara, e lá já tem um projeto para construção em 6 anos de uma nova oficina de locomotivas. E lá é bem grande, né? Acho que até um pouco maior que essa nossa aqui de Rio Claro. Então, você tem que ver os olhos do empresário também, né? Talvez eles pensem assim, em vez de construir 2 ou 3, porque São José do Rio Preto também está querendo a retirada dos trilhos da cidade, talvez construa uma única unidade central e que atenda essas 3 oficinas em Araraquara. Em Araraquara, que vai ser o grande polo lá. O que chama a atenção nesse documento, o senhor Evaldo me mostrava aqui o documento da concessão, é que no caso de Araraquara está estabelecido lá que as oficinas serão retiradas da área central, mas existe já lá a informação constando que elas permanecerão em Araraquara, né? Irão para um outro local em Araraquara. No caso de Rio Claro, não consta essa determinação. Exatamente. Só diz que a oficina tem que ser retirada do centro e que a Rumo vai definir para onde elas irão. Faltou uma mobilização política também. O que aconteceu que para Araraquara já está definido que fica lá e para Rio Claro não, senhor Evaldo? Essa pergunta eu gostaria de também Por que ter essa diferença? Essa resposta, Carla. Mas eu não sou patrão, obviamente, eu sou sindicalista, e a nossa função é sempre ver o lado do trabalhador. Tá? E nem sempre somos bem recebidos pela empresa também, mediante as nossas negociações que também não são atendidas. Então, o que acontece? Essa situação lá de Araraquara, ela já vem sendo tratada há um tempo bem mais longo do que o nosso. Eu não vou dizer, nem poderia dizer isso que foi falha, mas poderia haver uma melhora na condução dessa transferência. Porque o lado patronal, ele vai querer, por exemplo, uma área que lhe seja benéfica, né? Nesse sentido, aí a prefeitura tem que fazer investimentos, o arruamento, passagens, estacionamento, um monte de coisa. Vai ter muito gasto nisso.
E agora, acho que o foco principal é a escolha de uma área onde, daqui a uns 10 anos, não haja necessidade de nova alteração. Para não voltar. Para não voltar, porque você transfere lá para o Guanabara. Fatalmente, e a ferrovia tem esse dom, a ferrovia se desenvolve tudo atrás dela. Vou citar para você exemplo de Tirapina. Começa a estação, um barzinho, uma coisa, de repente você olha ali e já tem uma cidade. Então, a Rumo, nesses 5 anos que ela estava renegociando a renovação da concessão, ela já tem tudo planejado. Ela sabe, nós não sabemos, né? Então recebemos a notícia de que ela já tem um projeto para Araraquara. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.